Vocês estão sabendo, gente, que hoje é 13 anos da Lei Maria da Penha, assunto importante para a gente discorrer, entender um pouquinho mais especificamente do livro O Feminismo é para Todos, da Bell Hooks. Ela foi eleita uma das principais intelectuais norte-americanas pela revista Atlantic Monthly e uma das 100 pessoas visionárias que pode mudar tua vida. E para entender um pouquinho mais, vamos falar com uma pessoa que fez uma resenha há pouco pro blog Pausa para um Café sobre esse livro. A gente vai falar agora então aí com a Franciele Machado Viegas, que é formada em jornalismo e agora está fazendo então aí letras pela Federal do Rio Grande do Sul. Vamos ver se a gente já tem ela na linha aqui e já pode conversar com ela. Franciele, uma ótima tarde para ti, satisfação lhe receber aqui por fone aqui e conversar mais sobre esse assunto que é tão presente aí, principalmente pela data, mas muito pelo que a gente tem vivido. Uma ótima tarde para ti. Para ti também, uma ótima tarde. Realmente é um assunto que a gente precisa debater e conversar mais para que ele seja difundido o quanto ele precisa, né? É um prazer falar contigo também. Bacana, Franciele, me explica um pouquinho mais aí por que ele é importante para todo mundo. A gente talvez, de uma maneira geral aí, para a gente fugir um pouquinho do senso comum, ver às vezes e tenta logo categorizar figuras que estão militando em qualquer movimento que seja, né? Então é difícil às vezes a gente passar esses estereótipos. Por que ele é para todo mundo? Eu acho que essa é a grande pergunta que o livro talvez tenta responder e tu pode nos dar uma luz aí que tem estudado sobre isso. Exato, exatamente. Então, o que eu acho muito interessante na proposta da Bell Hooks é essa visão de que o feminismo ele não melhora a vida apenas das mulheres, né? Ele é uma, digamos assim, uma forma de viver, de ver o mundo e de tratarmos uns aos outros que é em primeiro lugar em primeiro lugar visando o respeito, né? O respeito a todos igualmente. E uma coisa que a autora frisa demais no livro é que o feminismo ele não é contra os homens, que é acho que um dos principais estereótipos que se tem sobre o feminismo, né? Ela frisa que o feminismo ele é contra o sexismo, que pode ser praticado tanto por homens quanto por mulheres, já que a gente tem esse pensamento arraigado na sociedade de que o patriarcado nos coloca, vamos dizer assim, esses pensamentos de que lugar de mulher na cozinha, que só podia ser coisa de mulher, que mulher não sabe dirigir, esse tipo de pensamentos assim, né? A gente adquire isso quase que naturalmente pelo que nos rodeia. E o feminismo vem para nos indicar que isso está errado e que esse sexismo, esses pensamentos errados, quando são incutidos na nossa cabeça tanto por homens quanto por mulheres, ou seja, não apenas o homem faz, a gente consegue botar a mão na nossa consciência e pensar no quanto a gente precisa mudar como sociedade, né? Não apenas, mulheres não querendo mais os homens e não queremos mais saber deles. Não, a gente tem que melhorar como sociedade. Acho que essa é a principal ideia que a Bell Hooks traz nesse livro e que a gente precisava levar isso para a nossa convivência como seres humanos em sociedade, né? Ela até frisa bastante que, durante todo o livro, que sem a união entre as classes sociais, a união entre as raças e a união entre homens e mulheres, sem todas essas formas de união em sociedade, a gente não consegue ter uma convivência que se afaste desse sexismo, desse pensamento patriarcal, vamos dizer, né? Então, o que ela traz pra gente e que é muito necessário é principalmente esse pensamento de que a gente tem que parar de ter preconceitos tanto raciais quanto sociais, de classes sociais, e justamente a gente, como mulheres, a gente não pode achar que todo homem não presta. Isso é um pensamento muito simplificado. E a Bell Hooks, ela abre a nossa mente para isso, para a gente enxergar que, por exemplo, os homens, eles precisam fazer parte desse feminismo para que a gente esteja em união, em um pensamento único de toda a sociedade, visando o nosso melhor, né?
Eu vi um exemplo esses dias que eu achei fantástico, de uma entrevistada falando sobre isso, e o quanto isso está no cotidiano. Ela falou assim, por exemplo, eu vejo um homem correndo na rua sem camiseta, ok, mas eu, mulher, eu não posso sair na rua correndo sem camiseta. Ela deu, claro, um exemplo extremo, mas eu acho que também isso é uma evolução me parece uma evolução do pensamento, quando os movimentos nascem de uma maneira talvez um pouco extrema, mas depois eles vão se abraçando, eles vão dando as mãos, e talvez a importância desse trabalho o feminismo é para todo mundo também tem a ver com isso, com essa evolução do próprio feminismo? Olha, eu acredito que sim, eu acredito que até, voltando para as ideias da autora, ela fala muito sobre isso, que o feminismo, ele tem que abraçar todas as suas formas, né? Todas as formas, não apenas do feminismo propriamente dito, mas todos os movimentos sociais, né? Essa união seria justamente nisso, da gente entender que, por exemplo, um ato extremo daquelas feministas antigamente que se tinha, que queimavam sutiãs, por exemplo, para a gente entender o porquê que elas faziam aquilo ali, e por mais que para nós pareça uma coisa muito extrema, a gente conseguir assimilar aquilo ali como parte do feminismo. E não a gente mesmo. Por exemplo, as próprias mulheres às vezes falam mal daquilo ali e enxergam aquele tipo de feminismo como algo que não cabe, que não vai trazer nada de bom. Só que são formas diferenciadas. Eu falando aqui contigo é uma forma já de botar em prática o pensamento feminista, porque eu estou compartilhando ideias feministas, assim como aquela pessoa que teve uma atitude extrema também estava compartilhando um pensamento basicamente igual, né? Então, acho que a gente acolher todas as formas de expressão, por mais que para nós, no nosso pensamento ainda viciado, pareça uma coisa muito estranha, eu acho que já é um baita reconhecimento do que a gente precisa ter na nossa mente, e já é um baita início, né? Boa. Franciele, satisfação conversar contigo. Para acompanhar esse trabalho, tá ali no Pausa para um Café, é isso? Esse é o blog? Isso, exatamente, é pausaparumcafé.com.br. Bacana. Obrigado pela presença e uma ótima tarde aí para ti. Para ti também.